anjos caídos, demônios, eu vivifiquei. Não estou a falar simplesmente porque eu estou a falar. Eu convivi com os anjos mais de 16 anos. A duração de convívio com eles foi mais de 16 anos. Eu via eles, andava com eles, conversava com eles como amigos, porque é assim que foi ensinado. Eles sabem da realidade. Eles me instruíram. E para todos aqueles que ainda continuam, estão no alto nível, mais alto ainda, eles sabem disso que está a falar. Oi, pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Olá, seja muito bem-vindo vocês. É um prazer ter vocês mais uma vez conosco aqui para estudarmos a palavra de Deus. Exatamente. Olha, já pega aí a sua Bíblia e senta aí com o seu celular, o seu tablet, o iPad, ou o seu computador, ou na sua televisão, para estudar o quê? O estudo de hoje, né? Nós estamos realizando uma série aqui no canal chamada Estudando a Bíblia com Gabriel Estevão e convidamos você para estudar a Bíblia junto com a gente. Exatamente. Tem uma playlist aqui no canal com esse nome, Estudando a Bíblia com Gabriel Estevão, para que você possa assistir os estudos anteriores a esse e que você pegue sua Bíblia, cada vez que o Gabriel falar o capítulo e o versículo, você estude, grife, anote as perguntas e pode colocar nos comentários que nós vamos, pela graça de Deus, responder a todos. Exatamente. Então, hoje nós vamos ter mais um estudo e o Gabriel vai falar já já qual que é. Se você ficar com alguma dúvida, como o William falou, coloca nos comentários e no final do estudo você vai clicar no link que a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo. Para o quê? Para você responder as perguntas que foram estudadas hoje, para a gente saber quem está acompanhando realmente todos os estudos, tá bom? São perguntas de múltipla escolha, então vai ter a pergunta e É só as opções. a resposta. Isso. Nós queremos saber quem está acompanhando, porque a gente quer presentear você, quando terminar o estudo, um presente aqui do canal, para quem estiver acompanhando todos. Então, para isso, você tem que preencher todos os formulários, tá bom? Exatamente. Vamos orar para isso. Exatamente. Então, vamos colocar o Gabriel aqui na tela e saber qual que é o tema de hoje. Bom, oi, Gabriel! Olá, Gabriel. Tudo bem? Graça e paz. Bem-vindo. Bem-vindo. Paz, da parte do nosso bom Deus, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um prazer. Amém. Amém, amém. E qual é o tema que nós vamos estudar hoje? Nós agradecemos, a princípio mesmo, a todos os nossos irmãos que estão no outro lado da tela, a estudarmos juntos, pela a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essas oportunidades que Ele tem nos concedido, porque ainda respiramos. Cada respiração que nós temos é um momento de nós darmos graças a Deus. O nosso tema para hoje é princípios de saúde. Princípio de saúde. Na verdade, a saúde tem a ver também com a adoração. A parte física, se estiver debilitada, você não pode adorar a Deus em espírito e em verdade também. Então, nós vamos falar de coisa muito importante que também fez parte na vida do povo de Israel
a saúde, por isso também existiam leis de saúde, leis de higiene também para o cuidado mesmo do povo. Nós aprendemos isso, está lá registrado na história do povo de Israel. Então, para nós começarmos, vamos falar primeiro com o Pai do Céu. Senhor Jeová, nosso Pai, nosso Criador, nosso Redentor, louvado e exaltado seja teu nome. Muito obrigado, Pai, pelas bênçãos que o Senhor Jeová tem nos concedido e pelo privilégio que o Senhor Jeová nos concede neste momento de ouvirmos a tua palavra e de estarmos reunidos. Pois a tua palavra nos diz que haverá nos últimos dias fome e sede. Fome esta não da comida física, mas fome de ouvir a tua palavra. E sede não de beber a água ou algo líquido para o nosso corpo físico, mas sim sede de ouvir a tua palavra, conforme está registrado em Amós, capítulo 8, versos 11. Neste momento, clamamos ao Senhor a presença do seu Santo Espírito em nossos corações, porque o Senhor é quem nos chama para te adorar. E o Senhor nos convida, e o Senhor se faz presente neste local já há muito tempo, mas te pedimos que, Senhor, assente-se em nossos corações e abra nossas mentes para ouvirmos a tua palavra. Queime os nossos lábios como queimaste o lábio de Isaías, para que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, seja feita a sua vontade. Amém. Amém. Para os cristãos, eu digo para o mundo cristão, para todos aqueles que seguem a Bíblia, que acham que a Bíblia é a palavra de Deus e as seguem como princípios vindos de Deus, então nós chamamos essa religião de cristão, a religião cristã. Para todo aquele que é cristão, crente religioso da religião cristã, não importa a sua denominação religiosa, porque a palavra de Deus não pertence a nenhum ser humano, nem a um líder religioso. É só retirarmos primeiro os preconceitos que os nossos líderes religiosos têm nos incutido nas nossas mentes, usando a demagogia como os políticos usam para criar divisão entre o seio do povo de Deus. Então, nós estamos aqui para falarmos dos princípios de saúde. A Bíblia, na realidade, fala dos princípios de saúde. Deus se importa com os cuidados de saúde ou simplesmente Deus nos pede para adorarmos em espírito e em verdade? Será que a nossa parte física importa a Deus? Mas onde nós podemos encontrar os princípios de saúde? Então, para nós começarmos como este estudo bíblico, diz-nos também para os estudantes da Bíblia a mensagem do terceiro anjo, a mensagem do terceiro anjo, dos três anjos, diz-nos que está ligado diretamente à mensagem da saúde. A mensagem, o mensageiro do terceiro anjo é aquele que está em Apocalipse capítulo 14, nos seus versos, começando no versos 9. Versículos 10 até 10, onde o anjo fala para nós não adorarmos a besta, não bebermos o seu vinho, é necessário que tenhamos o discernimento. E para termos o discernimento, é necessário que tenhamos cuidado com a saúde. A saúde esta mental, a saúde física e a saúde espiritual também tem a ver com a saúde emocional. Se eu tiver com a depressão, eu não vou adorar a Deus em espírito e em verdade. E tem também causas, formas de como causar a depressão na nossa própria vida. Isso tem a ver também com a saúde, estresse. Então, hoje vamos ouvir o que a Bíblia fala acerca da saúde. Mas antes de nós começarmos, vamos buscar o livro do início, ou o princípio de todas as coisas. Nós chamamos livro da criação, livro dos inícios de todas as coisas. Então, o livro do princípio de todas as coisas, nós chamamos de Gênesis, que significa mesmo princípio, início, começo. Gênesis capítulo 1, versos 29 a 30. Depois de Deus ter criado todas as coisas, todos os seres viventes,
animados e inanimados que existem no nosso planeta Terra. O Senhor orientou a todas as criaturas. Ele está a falar ali, ele vai falar para todas as criaturas, não somente para os homens, mas também para outras criaturas, a quem Deus tinha criado. Então vamos ouvir Gênesis capítulo 1, versos 29 a 30. Por favor. Vou ler aqui Gênesis 1, 29 a 30. Disse Deus: Eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes. Elas servirão de alimento para vocês. E dou todos os vegetais como alimento a tudo que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Amém. Amém. Seja o nome de Deus. Você que está no outro lado, acompanhe com a tua própria Bíblia, pegue a sua Bíblia e vamos ouvir Deus a falar conosco através da Bíblia. Não vamos dizer, não, fulano de tais falou. Não, vamos ouvir Deus falou através da Bíblia. Então, como os berianos e o comportamento também dos acadêmicos, nós fomos criados para termos uma... Deus nos criou diferente dos animais que não têm raciocínio, que não pensam e que imitam. Mas Deus nos criou com uma capacidade de raciocinar, de pensar, de analisar os nossos discursos, os pensamentos dos outros. Não simplesmente aceitar, mas analisar se o que o outro está a falar é verdade ou não. Então vamos ouvir. Muito obrigado pela leitura. Eu gostaria de repetir nessa versão. Diz o seguinte, versão King James em português. E acrescentou Deus: Eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento, e assim aconteceu. Nós acabamos de ver que no versículo 29, Deus fala diretamente para as criaturas a quem ele criou com a sua imagem e semelhança. Este alimento, essa dieta será para si. Este alimento será para si. Aquilo que Deus criou no princípio, não existia nada que se cozesse. Observa que aqui não existe nada para cozer, só tem sementes. Aqui nós temos as sementes, todo tipo de semente, todo tipo de fruta que produz semente. Nós aqui nos deram como alimento, de forma natural. E também diz todas as árvores, aqui está a falar de frutas. Então, todos os tipos de alimentos de forma crua, de forma natural. É isso que a Bíblia está a falar para nós. Onde nós devemos encontrar os grupos construtores do nosso corpo, como dizem os nutricionistas, apesar de que cada nutricionista tem o seu pensamento. Nós chamamos isso na academia como um pensamento livre dentro da academia. Cada um vai discursar, podemos chamar 10 nutricionistas, cada um vai trazer uma teoria diferente da outra. Então, nós chamamos que a ciência não é absoluta. A ciência é relativa. Eu não posso pegar a teoria ou argumento de um doutor e pegar simplesmente naquilo e dizer, defender com dente e unha. Eu posso estar perdido. Eu posso estar enganado. Se ele estava enganado, eu também vou me enganar. E vou enganar também outros. Então, aqui está a falar para nós, os grupos de construtores. Estamos a falar os energéticos, o alimento energético. Estamos a falar também dos reguladores do nosso corpo, onde encontramos as vitaminas, os minerais, que nós devemos comer de forma natural. E aqui também chama no versículo 30, chama a todas as criaturas a quem Deus deu vida, que pudessem se alimentar.
Alimento que Deus deu também para essas criaturas, os animais, todo tipo de animal, tanto na terra como na água, a dieta foi única, vegetariana, restrita, conforme está. Todos os vegetais existentes será para vós mantimento e sustento vosso. Esta é a realidade nossa. No princípio, este é o princípio de Deus. Mas no capítulo 20, no capítulo 3, aquele é o ideal. Aquele é o ideal. O ideal é aquilo que Deus criou perfeito. Como devia ser. Como deveria ser. Só que o nosso planeta sofreu alteração para todo ser que existiu a partir do capítulo 3. A partir do capítulo 3, nós vemos a alteração do nosso planeta, a alteração também da dieta. Deus alterou novamente a dieta. Observa que no capítulo 3, no capítulo 1, ele dá de forma natural, tudo natural. Mas no capítulo 3, ele acrescenta coisas que nós hoje nos alimentamos. Acrescenta hoje coisas que nós nos alimentamos. Quando nós pegamos o nosso fogão e metemos o nosso alimento natural, como a batata, pegamos na batata e vamos cozer. Isso. Pegamos em outras coisas que é necessário para ser cozido, como o feijão. Pegamos, vamos cozer. Você não pode comer o feijão de forma natural, cru. Não podemos comer. Mas antes, tudo era de forma natural. Vamos ouvir no capítulo 3 o que Deus acrescenta. O que Deus acrescenta? Vamos começar no versículos 18 e 19. Ok. Versículo 18 e 19, Gênesis capítulo 3. Versículo 18. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Versículo 19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Amém. Só estes 3 versículos seria uma semana de oração. Com esses 3 versículos seria uma semana de oração, para nós esclarecermos o que está aqui, a verdade que está aqui no versículo, começando no versículo 17, 18 e 19. Seria uma semana de oração só para falarmos dos princípios da saúde, a partir desse capítulo, desses versículos. Observa que na última parte do versículo 17 diz o seguinte: com sofrimentos obterás do solo o teu alimento, todos os dias da tua terra. Verso 18: a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao pó, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Vamos no versículo 18, onde ele está a falar para nós. Agora está a falar diretamente para Adão e a Eva. Não ainda para nós, mas para os nossos pais. Ali o texto, Deus fala diretamente para os nossos pais. A terra produzirá espinhos, ervas daninhas. Isso tem um significado no mundo teológico. Para os estudantes de teologia e para o pastor que está me ouvindo no outro lado, sabes, quando é para descodificar o que está escrito, para descodificarmos essas duas palavras, irmos em outras fontes, isso significa, depois do pecado, Deus foi obrigado a criar coisas que ele não criou no princípio, que são espinhos e ervas daninhas. Isso não somente na questão da natureza, mas em muitas coisas que, a partir dessas palavras, espinhos e ervas daninhas, só Deus falou e as coisas existiram. Os espinhos existiram pela sua palavra. Todas as coisas que existem, como espinho, tudo que não tem nada a ver,
Tudo aquilo que Deus não criou para o bem no princípio, aqui todas as coisas existiram que tinham a ver com os espinhos e ervas daninhas. Aquele que destrói os espinhos que antes não tinha no outro lado. E também disse-nos outra vez: tu terás de comer das plantas do campo. Tem outras versões, gostaria que lesse só aquela versão, versículo 18, as últimas palavras. Ok, vou ler aqui Outras versões que esclarecem ainda de uma forma ainda natural. vou ler aqui na minha versão. Verso 18, né? Sim. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Muito bem. Tem outras versões, eu agradeço, esse é quase semelhante a este. Tem outras versões ainda, João Ferreira de Almeida e outras também internacionais, que fala diretamente assim, que haverá, vais ter que plantar, vais comer do quê? Vais comer do cozido, quer dizer, estás falando mesmo do cozido, algo que vai se tirar do campo e você vai cozer, que antes não era assim. Isso que aqui está a falar, nesse texto também fala mesmo assim. Aquilo que Adão antes não comia, como feijão, aí fala-se de outras coisas como feijão, batata, que nós devemos cozer, mas são questões naturais. Isso que Deus acrescentou na dieta. O alimento cozido no fogão, no fogo, pelo fogo, mas de forma natural. É aquilo que Deus não criou no princípio, mas criou depois de Adão pecar. Isso que estamos aqui a falar. E também para nós, esse é só o princípio. Agora, no decorrer do desenvolvimento, no crescimento da população na Terra, o homem se desviou da dieta que Deus estabeleceu. Nós podemos ver isso a partir da população que vivia na época antes do dilúvio, na época antes mesmo de Noé. A Bíblia conta-nos, a partir de Gênesis, que o povo já matava os animais de forma antinatural e alimentava-se dos animais sem autorização do próprio Criador. Você pode ver isso em Gênesis, antes do dilúvio, o povo que viveu antes do dilúvio. E Deus permitiu que eles matassem os animais. Sabem por quê? Para que ele alimentasse dos animais. Uma vez Deus parou e disse: o homem que criei vive muito tempo aonde? Na terra. E como vive muito tempo na terra, faz muita maldade. Eu vou diminuir o seu tempo de vida, porque o homem vivia 900 anos, 800 anos, com 100, 200 anos era um jovem naquela época. 200 anos, 100 anos era jovem. Mas 300 anos era jovem. 600 anos ali, sim, ali já estava a ficar adulto, já estava a entrar na velhice. 300, 900, 800, 700 anos. Deus disse, não, o homem não pode viver desse tempo. Eu vou diminuir pelo menos até os 120 anos. E mediante o tempo, observa que Gênesis, a dieta que Deus depois da permissão, foi Deus que permitiu mesmo que o homem comece alimento carne para diminuir o seu tempo de vida. A carne não foi criada, ou o nosso organismo humano e também o organismo até dos animais não foram criados para ingerir, nenhum órgão foi criado para ingerir carne ou qualquer tipo de carne. Não existe. Deus não criou. Então, como Deus não criou nenhum órgão dentro do nosso corpo para digerir a carne, o que ela faz? Ela, como não sendo digerido, apodrece dentro do organismo. Porque o alimento natural dura aproximadamente 5 a 6 horas. Independentemente, para a vitamina, 1 hora e 30, 2 horas. Para as vitaminas que são as frutas. Mas a carne, por não ter nenhum órgão suficiente preparado para digerir a carne, o que acontece? Ela apodrece dentro do nosso organismo, porque ela faz mais de 24 horas dentro do nosso organismo. E fazendo mais de 24 horas no nosso organismo, o que faz?
apodrece. Aí Deus permitiu. Com a carne, o homem comendo alimento carne, ele vai diminuir o seu tempo de quê? De vida. Vai envelhecer cedo e vai morrer também cedo. É isso aí. Você pode pesquisar isso. Pesquisa só as pessoas que mais vivem. Até a nossa época, as pessoas que mais vivem são as pessoas que não se alimentam de alimento carne. Os veganos, de forma natural. Pode pesquisar isso. Google está ali, a internet está ali, está disponível para todos nós. Então pesquise você mesmo. Vai ver que isso está comprovado. Então já falamos de Gênesis, como é que tudo começou. E no Gênesis capítulo 9, onde Deus fala da dieta, ele diz os tipos de animais que tinham que entrar, os tipos de animais que tinham que fazer o quê? Tinham que entrar. Ele começou a separar o animal puro e impuro. O animal puro tem que ser 7 pares a entrar. O animal impuro tem que entrar um par simplesmente para a conservação do quê? Das espécies. Então entraram um par. Mas aqueles entraram com a intenção de fazer o quê? Deus permitiu isso. Isso é intencional. Bem, você, filósofo, pode pensar como quiser, mas o Deus que criou o ser humano, aquele que deu vida ao ser humano, ele tem o poder de dar e tirar. Uma vez Jesus disse, eu tenho o poder de dar a minha vida e tirar a minha vida. E de dar a minha vida, tenho o poder de tirar e dar a minha própria vida. Porque ele assim mesmo fez. Foi voluntário. Deixou tirar a vida e depois tornou de novo para ele. Assim também acontece. Ele é quem criou tudo. Ele é quem criou, deu tudo. Ele tem o poder de tirar a vida e de dar vida. Então, nós aprendemos a partir desse momento. Quando alguém diz que Gênesis é a dieta dos animais puros e impuros, quem deu isso é Moisés ou o povo de Israel, isso não é verdade. Você pode confirmar isso em Gênesis. É Deus a dar a Noé. Na época de Noé, estamos a falar de Gênesis, Moisés não tinha existência, nem Moisés, nem o povo de Israel, nem Abraão. Não existia, não se falava de Abraão. Nem Noé saberia da existência de Abraão. Então, a dieta que Deus deu é natural. O tempo foi passando, passou muito tempo mesmo, até que, depois de 930 anos ou mais, quando o povo de Israel estava cativo, o que aconteceu? Quando o povo de Israel estava cativo, Deus liberta-os. Depois de libertá-lo, o que aconteceu? Deus simplesmente, depois de atravessar o Mar Vermelho, no outro lado do mar, Deus agora implementou os princípios da saúde. Ele começou. Vamos comprovar isso mesmo, se isso que estamos a falar é verdade ou não. Vamos ver Êxodo, capítulo 15, versos 26. Êxodo, capítulo 15, verso 26. Dizendo-lhes, se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Obrigado. Vamos guardar esse comentário e essas palavras que estão ali. Vamos buscar para confirmar o que eu acabei de falar, o argumento que eu acabei de usar, assim mesmo assim conforme está na Bíblia. Gênesis capítulo 9, versos 3 a 4, nós estamos no estudo bíblico, é necessário que você mesmo confirme onde começou a dieta, por que Deus permitiu o alimento carne. Mas, um reparo, Deus permitiu, mas antes de Deus permitir, o homem já se alimentava do alimento carne. O homem já matava animais, já sacrificavam animais. Antes mesmo de Deus permitir, o próprio homem ele, sem autorização do Criador, começou a matar os animais e a comer os animais, de forma antinatural. Então vamos ouvir o que Deus
Gênesis capítulo 9, versos 3 a 4. Ok. Versículo 3. Capítulo 9, versículo 3. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. Versículo 4. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Muito obrigado. Nós acabamos de ver, foi Deus quem permitiu. Mas, por que Deus permitiu? Quando nós lemos simplesmente como estudantes da Bíblia, só lemos que Deus permitiu para comer o alimento carne. Mas o teólogo é ensinado a pensar por quê? Por que Deus permitiu isso? Então você pesquisa, vai buscando as razões por que ele permitiu isso. Entrando no pensamento do povo, na pessoa que estava, no povo que estava lá presente, antes do povo, no povo e depois do povo, e o que significa para nós hoje essas palavras que estão registradas lá, porque a história da Bíblia aconteceu num tempo e pertenceu a um tempo e também foi dado para um tempo, e esse tempo está limitado lá, mas também Deus, como transcende o tempo, ele faz chegar até todos nós que estamos aqui, para todos os seres viventes. Então, nós acabamos de ver que foi Deus quem permitiu. E a separação entre animais puros e impuros é uma questão também de saúde. Ele se fez assim, separou da seguinte forma. Olha, esses animais, como são mais perigosos do que estes, apesar de que esses também são perigosos, porque o seu organismo não está preparado para digerir a carne. Mas olha, vou fazer um favor para ti. Não coma esse tipo de alimento, não coma esse tipo de carne. Por que eu estou chamado de impuro? Porque ele contém bactérias que destroem rapidamente o teu organismo. Estes animais que eu estou a chamar de puro, ele também tem bactérias que podem destruir o teu organismo, mas de forma lenta. Só que este é mais pacífico e mais lento, é menos perigoso. Não podemos dizer que é menos perigoso. É também perigoso, mas como vocês querem, vocês mesmo que começaram, e também quero para que vocês não vivam mais tempo, e este é um veneno lento para matar o teu próprio organismo, então coma somente este, porque esse é menos venenoso que este é mais venenoso. Esse que Deus aí está a referir. Coma desse tipo de quê? Dos animais. Ele está a falar, filho, esse tipo de animais, as bactérias que ele contém é um veneno para o teu organismo. Mas estes é um veneno para o teu organismo, mas só que este é mais perigoso do que este. Então te aconselho que parta-se a comer deste, já que você quer. Mas se você não quiser, continue com a dieta que eu dei no princípio. Ele não obriga ninguém. Então Noé e os seus filhos começaram a comer. E também observa que eles viveram menos tempo. Os filhos que surgiram depois do filho de Noé, duraram pouco tempo na terra por causa da alimentação, carne. Então, agora, mesmo permitindo o uso da carne, que orientações deu o Senhor? Vamos ouvir, conforme já acabamos de falar, mas vamos ouvir mesmo a própria Bíblia falar para nós. Levítico capítulo 11, é só para dizer que os teólogos estão divididos. Alguns dizem que Levítico foi dado para os rebeldes que rejeitaram o conselho do Êxodo capítulo 16. Vamos ler Levítico capítulo 11, versos 47. Ok. Versículo 47. Para fazer diferença entre o imundo e o limpo, e entre animais que se podem comer e os animais que não se podem comer. Nós acabamos de falar, para que não seja só nós a falarmos, a própria Bíblia confirma que mesmo lá em Gênesis, Deus parou para pelo menos a dizer assim, este alimento é mais venenoso que este. Todos eles são veneno, mas esse veneno é menos perigoso do que este. Agora vamos lá confirmar
Vamos buscar a própria história de Levítico capítulo 11, Deuteronômio capítulo 14, porque Levítico Deus fala, Deus dá, e Deuteronômio Moisés repete as mesmas leis, repete mesmo o capítulo 11, no Deuteronômio 14. Vamos ouvir. A história do capítulo 11 de Levítico começa com a rebelião do povo de Israel no capítulo que nós acabamos de ler. O que é que nós acabamos de ler? Vamos ouvir o capítulo 15, versos 26. Vamos ouvir. Por favor. E capítulo 15, versículo... É do Êxodo, né? Êxodo 15, 26. Isso aí, Êxodo 15, 26. Êxodo 15, 26, tá. É o texto que fala: se vocês derem atenção ao Senhor, o seu Deus, e fizerem o que ele aprova, se derem ouvidos aos seus mandamentos e obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que os cura. Amém. Louvado seja o Amém. nome de Deus. Nesses versículos, Deus chama a atenção ao povo de Israel que foi libertado do cativeiro, porque lá não tinham liberdade e eles não tinham a preferência de comer todo o alimento que os egípcios comiam, eles eram obrigados a comer. Então, como eles, sendo escravos, não tinham liberdade até da alimentação, não tinham domínio próprio, não tem que dizer não como isso, lá não tinha essa ideologia. Mas como neste momento já estavam livres, Deus agora permite para vocês, olha, prestem atenção nas leis que eu vou implementar, leis de saúde. Aqui estamos a falar de princípios de saúde. Começando nesse versículo que acabamos de ler, diz: se vocês ficarem atentos e obedecerem atentamente as minhas palavras, os meus conselhos de saúde, o que vai acontecer? Vocês vão viver mais tempo e as enfermidades que assolam o mundo, que às vezes é provocado pela alimentação, não vai fazer o quê? Não vai vos atingir. Mas se vocês forem rebeldes, desobedientes, olha, o povo egípcio, eles também são minhas criaturas, também são meus filhos, como vocês são. Vocês não são diferentes deles. Eu simplesmente vos escolhi para que, se vocês obedecerem, ser o exemplo para outras pessoas. É só isso. Mas se vocês se comportarem da mesma forma que eles se comportaram, não haverá diferença. Vou tratar-vos da mesma forma. É isso que ele está falando. E depois desse capítulo, nós pulamos. Você vê que o capítulo a seguir, que é o capítulo 16, agora Deus começa a dar os princípios. Que tipo de princípio? Princípios de saúde. Estamos a falar de dieta. O que ele começa? Deus provê maná para o povo de quê? De Israel. Deus tinha o poder de criar do deserto, no deserto criar fazenda, no deserto criar plantação. Ele tinha esse poder. Por que ele não fez? Essa é a pergunta que muitos teólogos também fazem. Por que ele não fez? O capítulo 16 começa com Deus provê maná para o povo de Israel. E maná é um alimento dos anjos. Maná é um alimento dos quê? Dos anjos. É um alimento que Deus criou para simplesmente os anjos. Mas não é este maná, não é este tipo de maná que nós comemos como mortais. Ok? É o maná, o nome maná, o alimento. Mas o que eles comem diferente desse que Deus derramou ali. Deus estava agora a dizer: filhos, por favor, até esse exato momento, se vocês me obedecerem, eu espero que vocês sejam vegetarianos. A minha dieta para vocês é esta. Se vocês querem me obedecer, sejam vegetarianos. E como se vocês querem ser vegetarianos, eu vos dou o quê? O alimento como prova. O meu alimento como prova. Maná. Nós acabamos, nesse mesmo capítulo, por favor, leia o capítulo 16, para que não seja simplesmente o capítulo todo 16, leia em casa. Num tempo oportuno, nós não temos tempo para ler todo ele, mas leia em casa.
observarás que Deus dá maná, mas depois, como ser humano, o povo de Israel estava habituado a comer carne, eles se aborreceram com o alimento que Deus deu. Eles mesmos clamaram, não, Senhor, aqui, para. Nós não queremos esse teu maná. Nós não queremos a tua dieta de saúde. Não queremos essa dieta boa para o nosso organismo, não. Nós queremos continuar com o nosso alimento carne. Não queremos ser vegetarianos. Nós queremos continuar sermos aquelas pessoas que nós éramos. Se é veneno ou não, nós não queremos saber. Só queremos continuar a comer, porque isso faz parte do nosso paladar. Nós crescemos a comer este alimento. Mas Deus falou para ele, filhos, este alimento que vocês comem é a graça que está a vos conservar. Senão, é um veneno para o vosso organismo. Eu estou a vos dar cura. É um alimento, mas ao mesmo tempo também vai curar. É assim que os nossos nutricionistas dizem. A tua dieta determina a tua saúde física, mental e espiritual. Esta é uma realidade. Porque cada órgão do nosso corpo requer a sua parte de nutrição. Ciência do Bom Viver é um livro escrito por uma norte-americana chamada Ellen White, uma escritora reverenciada pelo mundo acadêmico, e os seus livros são lidos pelo mundo acadêmico, pelos doutores atuais, PhDs, e não só. Eles vão consultar esses livros, tanto livro de saúde como de conselhos administrativos. Essa americana, escritora americana, escreveu um livro com o título Ciência do Bom Viver. E também Conselho sobre o Regime Alimentar. Mas se você é um principiante, ainda não tem conhecimento, não leia, não te aconselho a ler Conselho sobre o Regime Alimentar. Aconselho-te que leia a Ciência do Bom Viver. Princípio. Primeiro leia a Ciência do Bom Viver. Depois de ler a Ciência do Bom Viver e entender e pôr em prática o que está ali, só assim que você pode agora para o Conselho sobre o Regime Alimentar. Então, aqui nesse capítulo, continuando nesse mesmo capítulo, nós vemos também que o povo que reclamou, nós não queremos essa dieta, nós queremos continuar. Eles disseram, Deus disse para eles, eu vou vos dar a carne, conforme vocês querem. Mas ali aconteceu algo, para se cumprir o que está escrito em Êxodo capítulo 15, versos 26, tinha que se cumprir e cumpriu-se. O povo clamou, não queremos comer maná, estamos cansados, queremos carne. E Deus fez cair o quê? Diz a palavra de Deus, cordonas. Para outras versões também, independentemente da versão, carne em abundância para todos comer. Diz que todos aqueles que ajuntaram-se para comer esse tipo de alimento de forma rebelde, com espírito de rebelião, diz que morreu mais de 24.000 pessoas que se rebelaram, que comeram aquela carne de forma com espírito de rebelião contra Deus. A vontade de Deus é que o ser humano volte na dieta original. Mas nós, como rebeldes, não queremos. Ali continuou. Deus, depois das pessoas morrerem, agora Deus chama-nos a atenção. Ele agora nos leva para o Levítico capítulo 11, para os que ficaram. Como exemplo, ele disse, olha, meus filhos, já que eu não posso vos obrigar, vocês são livres a obedecer ou não, mas olha, lembrei-me de algo que eu já dei também no princípio, em outras pessoas, que vocês também vou vos dar agora. Vou vos dar o Levítico capítulo 11. O Levítico capítulo 11 foi dado para os rebeldes que não queriam seguir a dieta que Deus estabeleceu. Por isso que ele disse, filhos, já que vocês não querem a minha dieta, então toma, vou vos fazer separação. Come esse alimento, este não, mas esse sim. Leia o capítulo 11,
vais encontrar todo tipo de alimento que Deus estabeleceu para nós comermos e para nós não comermos. Se você, na verdade, não quer ser vegetariano ou tem dificuldades em comprar vegetais, independentemente do local em que você está, existem lugares na Terra em que não existem vegetais. Pelo menos no meu país existem lugares assim, que você não encontra vegetais porque lá não se cultiva. É deserto mesmo. E só tem aí o mar. Então depende do peixe para sobreviver. Você não pode falar que não pode. Quando os missionários vão lá, nós somos às vezes obrigados a pegar no peixe e comer. Porque é assim que o evangelho funciona. Ok? Então, independentemente do local em que você está, nós estamos a falar que você tem que obrigatoriamente deixar de comer, deixar de matar animal. Não, não. Só estamos a falar aquilo que Deus orientou. Isso é simplesmente um estudo. Para nós analisarmos, não seja um extremista. Porque existem dois grupos para o mundo vegetariano. Existem 3 grupos. Os grupos que deixam tudo e não tem nada para substituir. Deixam tudo, todo tipo de carne, todo tipo de quê, e não tem nada para substituir. O que acontece? Torna-se a desnutrição toma posse deles. A doença toma posse deles, começam a clamar. Eu já sou vegetariano há muito tempo, como é que a doença mais está me perseguir? Não, você não está a comer exatamente como está orientado. Você não foste a um nutricionista, principalmente nutricionista vegetariano. Ok, procure esse tipo de pessoa. Se você quer ser vegetariano, não procure nutricionista carnívoro, que se alimenta da carne. Não faça isso. Procura um nutricionista vegetariano. Ele vai te dizer exatamente os alimentos que você deve comer e que não deve comer. E ele vai te orientar como comer, como substituir o alimento que você vai tirar. Imagina que eu vou tirar a proteína, ou proteína em segunda mão, ou vitamina em segunda mão. Os animais, diz aquele livro Ciência do Bom Viver, que quando nós comemos a carne, nós alimentamos de vitaminas e proteínas em segunda mão. Presta atenção. De onde tira? Onde tira os nutrientes? Onde o animal tira os seus nutrientes? Ele tira no seu alimento. O que ele se alimenta? O que ele se alimenta é onde ele tira os seus nutrientes. E nós comendo a carne deles, automaticamente estamos a comer também, estamos a tirar também a vitamina que ele, em segunda mão, que ele retirou aonde? Na natureza. É isso aí que acontece. Quando nós pegamos na carne de vaca e comemos, automaticamente estamos a nos lembrar que a vaca alimentou-se do quê? Do capim. E a vitamina que nutriu ele, tirou no capim. Automaticamente a proteína que ele tem, que ele tirou lá, nós também retiramos isso. Fizemos o quê? A famosa vitamina B12. Que o mundo diz que se você deixar de comer carne, você vai morrer por falta de vitamina B12. Onde o animal tira? Ele tira lá na natureza. Você também pode tirar isso lá na natureza. Estaremos a ser contrário se dizermos que na natureza não tem vitamina B12. Isso seria o contrário. Estaremos a dizer que Deus não nos criou. Porque tudo que o nosso corpo pede, a natureza tem para dar. Tudo que o nosso corpo pede, a natureza tem para dar. Vou contar uma experiência que aconteceu comigo. E esse é para todos os satanistas a nível mundial, principalmente quando começam a subir de escala, ele começa antigamente era carnívoro. Quando começa a subir de escala, automaticamente você começa a mudar a tua dieta. A dieta muda. Para todos os satanistas de alto nível sabem disso. Que se você está num grau acima, automaticamente você deixa de tudo que tem a ver com o animal e todos os seus derivados. Porque você agora vai entrar num estado acima do normal. Para que a tua mente se mantenha aberta, tenha uma mente lúcida para discernir o bem e o mal, e para você procurar ter a capacidade e a habilidade de combater contra os vivos, que também são aqueles que têm o discernimento através do Espírito Santo. Então você também tem que procurar ser semelhante a eles.
E para isso, você tem que ter uma mente lúcida. Para ter uma mente lúcida, o alimento carne destrói o teu próprio, a tua massa cinzenta. A carne rouba-nos a nossa massa cinzenta. Atualmente não é somente agora a carne, até também as redes sociais. O tempo todo que nós entramos, estamos no ecrã de uma televisão, não importa o aparelho, também rouba a tua massa cinzenta. Observa só, que se você ficar muito tempo, 5 horas, na mesma coisa, na internet, verás que vai começar a ter dor de cabeça. Está a dizer que aquela dor de cabeça é uma alerta da massa cinzenta, está a dizer, o teu corpo está a dizer que estás a gastar o teu cérebro. O teu cérebro está a ser gasto em coisas desnecessárias. Isso não seria assim. Assim também acontece. Lembro-me a dieta que me deram, até antes mesmo, leia o livro. Isso está lá no livro, a dieta que me deram, está lá no livro. E o porquê foi me dado esse tipo de dieta vegetariana? Eu aprendi. O que eu aprendi está lá registrado no livro. Isso não tirei nenhum livro, mas está lá. As coisas que eu aprendi com os anjos caídos. O tipo de alimento que tinha que alimentar-me. 100% natural. Tem que ser vegetariano restrito. Por quê? Para ter uma mente aberta, uma mente lúcida e saúde completa. Eles sabem, eles me diziam assim, olha, os deuses não podem se alimentar de veneno. Nós damos os venenos para os escravos, para que eles nos obedeçam, não tenham raciocínio, para que se cumpra o que está escrito mesmo nas suas Bíblias, que eles leem. Que tendo ouvido, não quê? Tendo ouvido, não ouvem. Ou ouvem, mas não entendam. Mesmo vendo, enxerga. Pode observar, mas que eles não enxerguem devidamente. Porque vamos destruir a percepção deles por causa do alimento. Eu aprendi no outro lado o seguinte. O que comemos e bebemos, o que comemos, bebemos, vimos e ouvimos, constitui a nossa saúde física, mental, espiritual ou emocional. De uma forma natural. Diga-me o que você come, o que você bebe, o que você ouve e vê, e eu direi quem és tu. Eu não preciso saber, não preciso buscar, levar muito tempo para saber quem és tu. Eu só vou precisar o que você come, o que você bebe, o que você vê e ouve e toca. Isso é suficiente para saber quem és tu. Qual é o Deus a quem você está a servir? Porque os 5 sentidos é a entrada da alma, são as entradas para a nossa alma. Então, pegando esses 5 sentidos, eu tenho o domínio da tua mente. É isso que me ensinaram. Os deuses têm que ter uma mente lúcida, têm que alimentar-me de alimento natural, como o grande Criador deu. Vocês têm que alimentar de alimento natural. Porque o teu corpo requer, cada órgão do teu corpo requer uma parte do quê? Quer a sua parte de nutrição. Então vamos lá ver. Estamos a falar simplesmente nós, então vamos sempre procurar o que está escrito na Bíblia. Levítico 11, versos 2 a 12. É ali, para quem está no outro lado, por favor, leia. Capítulo 11 de Levítico, versos 2 a 12. Por favor, leia esse capítulo, leia esse capítulo na tua casa. Vais ouvir o que Deus separa. Ele fala para nós. Muitos dizem, os adventistas não comem carne de porco, não comem isso, não comem isso. Onde é que eles tiraram? Não. Os adventistas não tiraram simplesmente no Levítico. Os adventistas não herdaram do povo judeu. Os adventistas herdaram de Deus a partir de Gênesis capítulo 9, onde está a separação. Antes de Gênesis, antes de Êxodo capítulo, antes de Levítico capítulo 11, já existia Gênesis capítulo 9. Então não me diga, não, são os adventistas, não. Ou dos judeus, não, também não pertence aos judeus esse tipo de dieta. É Deus quem deu.
Quando os líderes religiosos falam para os seus membros, dizendo essa doutrina pertence aos adventistas, pertence aos judeus, não, 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 não. Isso não é verdade. Levítico capítulo 11, no momento que Deus deu, lá não existia somente judeus. Judeus naquela época era uma das tribos, das 12 tribos. Então lá existia o povo de Israel completo. Não vamos tirar, não deixe que o teu líder religioso minta para você, que aquela dieta foi dada para os judeus. Não foi dado para os judeus, mentira. Foi dado para o povo de Israel. E o povo judeu era uma das tribos dentro desse povo de Israel. Era como se fosse nada. 11 tribos com uma tribo. O que? A tribo de Judá não era tipo nada, porque existia mais povo. Então a dieta aqui está dada para o povo de Israel, não para os judeus. Não deixe que teu líder te minta isso. E Deuteronômio capítulo 14, que Deus repete através de Moisés, para não esquecerem, por favor, não esqueçam isso. Isso é muito importante para você que deseja comer carne. Pelo menos haja separação. O menos venenoso fica para você. Os menos venenosos, alimentem-se. Mas, mesmo nessa época, existiam pessoas que não comiam carne, continuavam a comer o alimento que Deus deu. Como Moisés e outros seus amigos também eram obedientes à vontade de quem? De Deus. Existe sempre, no povo de Deus existem sempre pessoas fiéis, restritos aos princípios e outros menos, ok? Estamos assim mesmo. Não porque são extremistas, não. Cada um no seu nível. Cada um na sua escala. Mesmo nessa época, existiam pessoas que obedeceram restritamente às ordens que Deus deu. Então, aqui a dieta que Deus deu não é para os judeus. Agora, conforme estava a dizer, estava a falar até do meu testemunho, e nós demos o capítulo Levítico, por favor, leiam. Também vamos falar um pouquinho acerca, os adventistas também herdaram, ok? Herdaram que nós não consumimos o álcool. Nós não consumimos o álcool. Por que os adventistas também não consomem o álcool? Por que nós não bebemos bebida vinda de cerejas? Ou bebida fermentada? Como dizia, o povo a quem Deus chamou, ele dizia, filho, não consumam alimento fermentado. Porque o alimento fermentado, o exemplo disso é Noé. Quando Noé bebeu a bebida fermentada, o que aconteceu na sua mente? Houve um desvio. Então, é isso que acontece quando nós consumimos a bebida fermentada. Vamos ouvir Provérbios capítulo 20, versos 1 e Provérbios 23, versos 29 a 35. Ok. Provérbios 20, versículo 1. O vinho é escarnecedor, a bebida forte, alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Amém. 23, 29 a 35. Pode. Provérbios capítulo 23, versos 29 a 35. Ok. Vou ler aqui na versão NVI. De quem são os ais? De quem as tristezas? E as brigas de quem são? E os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos vermelhos? Dos que se demoram bebendo vinho, dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho, quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como serpente e envenena como víbora. Seus olhos verão coisas estranhas e sua mente imaginará coisas distorcidas. Você será como quem dorme no meio do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro, e dirá, espancaram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, mas nem percebi. Quando acordarei para que possa beber mais uma vez? Amém.
nós acompanhamos um tipo de hipnótico através do álcool. O álcool é um tipo de, hipnose. Quando você consome, você fica fora de si. Assim também quando te hipnotizam, você fica fora de si. A sua mente fica fora de si. Você sai do seu estado normal para o estado anormal. Ou do estado alfa do estado beta para o estado alfa. Quer dizer que a nossa mente perde a capacidade ou a habilidade. Se nós tínhamos, antes de nós consumirmos, tínhamos uma capacidade. Alguns dizem assim, não, eu bebo porque quando eu bebo me torno mais inteligente. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É porque o teu corpo está viciado a aquilo. Não porque te torna mais sábio, não. É porque o teu corpo está viciado e te tornou dependente daquilo. Porque se você deixar aquilo, vai se tornar mais inteligente do que você acha que és quando você consome o álcool. Isso não é verdade. Porque se assim fosse, diríamos assim que Deus que criou, o criador dessa máquina, conforme Salmos 30 e 139 fala, magnífica máquina que Deus criou, que até agora o ser humano estuda, mas não consegue compreender. Por isso existem especialistas. Uma pessoa está a se doutorar em PhD só simplesmente numa área, só mesmo nos olhos, só para entender os olhos, só para entender as orelhas, só para entender parte do nosso corpo. Ainda, até agora, não se entende. Então, esse ser que criou essa máquina, disse que não consome isso. Vocês querem consumir e dizer que consumindo isso me torno mais sábio. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E, no outro lado, eles dizem assim, os especialistas, estamos a falar, todos, olha, observa que todos os cientistas renomados na história eram vegetarianos. E restritamente vegetarianos que só consumiam sumo natural, suco natural e água. Observa isso, pode buscar. Busca a dieta de todos os inventores, que a história hoje reconhece como grandes inventores no mundo da ciência. Eram todos vegetarianos. E na sua maioria viviam no campo. A sua descoberta foi no quê? No natural, na natureza, num lugar como este. É lá onde fizeram descobertas, com uma mente lúcida. Vamos continuando. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Essa é a nossa realidade. O nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Por que nós... Alguns dizem assim, eu como o que eu quiser, porque eu mando no meu corpo. Então vamos ouvir o que a Bíblia fala acerca por que Deus se preocupa com a nossa alimentação. 1 de Coríntios, capítulo 6, versos 19 e 20. Ok. Versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nome de Deus. Ali a Bíblia está a falar para nós que o nosso corpo pertence a quem? A Deus, que é o templo do Espírito que é Santo. Agora eu vou te contar uma verdade também. O inverso disso, o que eu aprendi no outro lado? Quando nós quando o ser humano, quando eles destroem o ser humano ou a dieta do ser humano, acontece o inverso disso. É o seguinte, quando você se alimenta do alimento antinatural, você chama a presença dos espíritos no seu corpo. Você atrai não somente as doenças, mas também como atrai eles para ocupar o espaço que pertencia ao Espírito Santo, de uma forma natural. Então, quando se diz que a dieta, a alimentação não tem nada a ver com a adoração, isso não é verdade. Tem a ver sim com a adoração. A alimentação nossa, o que comemos e bebemos tem a ver com a adoração,
tem a ver com Deus que nós adoramos. Quando o Espírito Santo não está, quem toma posse são os anjos. Eles ocupam. E às vezes acontece da seguinte forma: eu como o que eu quiser e nada vai me impedir. Vou te dizer uma coisa: insônias e várias outras doenças que fazem com que o meu sono seja perturbado. Vou te contar um segredo. Existem 8 remédios naturais que Deus estabeleceu. Desses 8 remédios está o exercício físico. Experimente isso. Se você tem problema de insônia, não consegue apanhar sono, começa a fazer exercício físico. Por favor, continua. Se você tem problema de insônia, comece só a fazer exercícios físicos. Depois de você fazer exercício físico, deixa o tempo passar, verás de uma forma natural, você não vai precisar do veneno, não vai precisar de droga. Está a falar drogas ou veneno, estamos a falar dos comprimidos. Ok? São drogas legais. Ok? Está registrado, por isso nós chamamos em inglês drugs. Ok? Drugs é mesmo drogas. São drogas legais. Você não vai precisar de droga para você apanhar sono. É só exercício físico. Faça isso. Depois um dia, conta isso como testemunho. Envie mensagem para nós. Pode ser para esse canal. Envie. Que olha, eu tinha problema de insônia, não conseguia dormir, mas estou a fazer exercício físico, estou a procurar respirar o ar puro, estou a procurar no lugar da natureza para ter o ar puro e também estou a me alimentar do sol, o pôr do sol, aquele sol do pôr do sol como este das 17 e aquele das 7, ok? Verás que a insônia, o problema de insônia que você tem, da falta de sono, ou de despertar, quando você dorme, depois se desperta, já não consegue apanhar sono, vai passar de uma forma natural. Esse é um remédio para isso. Talvez, também já ouvi queixas, olha, eu dormi, mas sonhei mal, e tenho um problema de sonhos mal. É o seguinte, isso é engraçado. Até os próprios feiticeiros também ficam engraçados com isso. Eles ficam dizendo, olha, ele comeu mal durante a noite, embutou seu estômago acima do normal, e agora seu organismo, o seu cérebro o teu organismo foi obrigado a buscar energia no cérebro, e o cérebro durante a noite, enquanto o teu corpo, parte do teu corpo estava descansado, o teu cérebro estava trabalhando, enquanto devia estar descansado. Enquanto o teu cérebro estava a trabalhar por causa da comida que estava lá dentro, você vai fazer o quê? A mente vai funcionando. O que você vai, que tipo de sonho você vai ter? É claro, sonhos de pesadelos. Às vezes não é um feiticeiro, não é membro da tua família, é o alimento que você está a ingerir. O alimento que você está a ingerir pode constituir, pode destruir a tua própria, pode destruir teu próprio corpo, a sua própria mente, as tuas próprias emoções, teus pensamentos e até o próprio teu sono. Isso é de uma forma natural. Existem coisas que os anjos ficam admirados porque que o próprio homem faz. Os anjos caídos, os demônios, ficam admirados, dizendo, até aí o ser humano, você sabe que até o ser humano foi muito longe demais. Eu não ensinei isso, mas eu vou aprender com ele porque ele fez isso. Assim mesmo, na contagem de percentagem da maldade entre a nossa espécie neste mundo, dos 100, buscamos percentagem de 100%, podemos dizer assim, 60%, o próprio ser humano causa a sua própria maldade. A Bíblia diz assim, não há doença sem causa. Não há maldição, a Bíblia diz assim, não há maldição sem causa. 60% do ser humano procura a sua própria causa, o seu próprio mal, a sua própria maldição pelas suas ações, incluindo comer e o beber. Observa-se que muitas das doenças que se criam, até mesmo nos laboratórios, o que eles falam? Veio porque o animal e tal, ou a pessoa comeu aquele animal. Observa só o coronavírus. Qual é a história do coronavírus? Como é que começou? Não estão a dizer que as pessoas que comeram a carne do animal de X veio o quê? Veio como consequência o quê? A doença de coronavírus. Ou não? Ou
Outra doença também que abalou o mundo. Disse que a peste, ou peste do que? Da espanhola. O que aconteceu também? É mesmo, qual é a fonte? O homem comeu do animal que estava aqui, que estava contaminado com aquela doença. Estamos a perceber? Está aí Satanás no meio? Não, não vamos buscar ainda. É nós mesmo, nós ainda mesmo, nesse 60%, nós criamos a nossa própria maldição. Quando o ser humano desobedece à ordem que o seu Criador estabeleceu, como consequência, ele se destrói a si mesmo. E Satanás tem 30% de criar maldição e mal para o próprio ser humano. E os 10% Deus permite. Quantos de nós, se nós não tivéssemos passado por aquele mal, não aceitaríamos Deus? Quantos? Quantos de nós, se não passaríamos por aquilo ou por aquilo, não aceitaríamos, não conheceríamos Deus? Então, esse é o 10%. Está ali a percentagem. Os anjos ficam admirados. Anjos caídos, demônios. Eu vivifiquei. Não estou a falar simplesmente porque eu estou a falar. Eu convivi com os anjos mais de 16 anos. A duração de convívio com eles foi mais de 16 anos. Eu via eles, andava com eles, conversava com eles como amigos, porque é assim que fui ensinado. Eles sabem da realidade. Eles me instruíram. E para todos aqueles que ainda continuam, estão no alto nível, mais alto ainda, eles sabem disso que está a falar. Isso que está a falar, eles reconhecem. E principalmente quando você vai a um lugar de convívio, onde tem pessoas importantes, e você observa que você é vegetariano, só consome água e suco natural, eles vão te entender de que você faz parte de uma sociedade secreta ou você é de Deus. E você é fiel naquilo que Deus revelou para a questão da saúde. Então, eles vão te respeitar. Você é daqueles, primeira pergunta que será, você é daqueles, eles chamam, você é daqueles, estamos a referir, ou todos os satanistas a nível mundial sabem que é um sistema falso de adoração, ok? E dentro desse falso sistema de adoração existe também dieta, ok? Existe uma dieta para todos, principalmente para a população. Nós chamamos a massa comum, ou a massa população. Tem um termo adequado, estamos passando na mente, que é dado para a população. É um termo de desprezar as pessoas, dos seres humanos, que são escravos, porque eles vivem conforme, eles orientam como que nós devemos comer. Olha a sua mídia. O que a mídia faz para você? Ele impõe em você. A mídia só impõe-nos. Você deve comer isso, deve comer assim, deve vestir-se assim, deve fazer assim. Mas quando nós lemos a Bíblia e o evangelista chega dizendo, olha, Deus falou isso, está falando, quero me impor. Não, isso não é imposição. Eu estou a expor. A mídia não expõe, a mídia te impõe. Estás a perceber? As coisas que te impõem, você nem reclamas. Quando você vê, não, eu quero comer conforme eu vi ali. Eu quero comer como aquele famoso come. Eu quero fazer como aquele fulano e tal faz. Assim mesmo, são chamados de ídolos. Nós, então, a alimentação, nós descobrimos que a alimentação tem a ver com a adoração. Abre só a tua Bíblia, 1 de Coríntios, capítulo 10, versos 31. Por favor, 1 de Coríntios, capítulo 10, versos 31. Ok. Ok, vou ler aqui. Eu gosto muito desse verso. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém. Amém. Agora nós estamos a chegar. Que tudo que a gente faz, o comer e beber faz parte da adoração. O ouvir e ver faz parte da adoração. O tocar também. Então, tudo que a gente faz, devemos pensar,
isso vai glorificar a Deus ou não? Isso que a Bíblia está falando para nós. Em 1 de Coríntios, capítulo 10, versos 31. Tudo que a gente deve fazer, devemos pensar se isso vai agradar a Deus ou não. Nós podemos encontrar também isso em Filipenses, capítulo 4, versos 8. Tudo que é de boa fama, tudo que é boa, tudo que tem a ver, até coisas boas, até ser vegetariano. Desses três grupos, vou falar, os extremistas à esquerda, aqueles que deixam tudo e não tem nada para substituir e tornam-se pior do que antes e cria maldição para a sua própria vida e para suas próprias famílias até. Até tem alguns extremistas, porque ele é vegetariano, quer que todo mundo da sua casa também tem que ser como ele. Isso é imposição. Isso não é de acordo à vontade de Deus. Todos da casa dele, mulher dele, filho dele também tem que ser vegetariano como ele é. Não, não, não. De Deus não se obriga. Esse é um grupo que até quando chega, a mulher está cozinhando, encontrou a cozinha franca, ele pega na panela, vai deitar. Porque ele não tem que ver carne na casa dele. Olha, vou dizer, esse tipo de grupo, esse tipo de pessoa, se você se comporta dessa forma, você não tem lugar para o reino dos céus, meu irmão. Porque você não sabe conviver com os outros que pensam diferente de ti. Com os outros que têm ideologia diferente de ti. Se você não consegue amar as pessoas que pensam diferente de ti e conviver com eles na tua própria casa, se ele decidiu comer, seguir o Levítico 11 na sua própria casa, deixe-o. Como Deus te deixa também de forma livre. Então deixe-o. Ao contrário disso, ore a favor dele e mostre por tua própria vida que a dieta que você está a seguir é melhor do que a dele, como aconteceu com Daniel e os seus amigos. Daniel não obrigou os outros, Daniel e seus amigos não obrigaram os outros a comer um alimento que eles não podiam comer. Eles simplesmente disseram, por favor, nos dê o alimento que nós devemos comer. E verás, faça a comparação entre aquele que está a seguir aquela dieta e eu que estou a seguir esta dieta. Faça isso na tua casa. A pessoa, teu filho, a tua filha, a tua mulher, ou teu marido, ou teus pais estão a seguir aquela dieta, não faça simplesmente como Daniel. Deus meu, me abençoe e me ajude a comer o alimento natural e faça a comparação. Mostra mesmo que entre eles que estão a comer aquela carne e eu que estou a comer esse tipo de alimento natural. Por favor, de forma natural. E ame-os. E existe outro grupo também extremistas. Outro grupo que estão à esquerda, uns à direita, outros à esquerda, são aqueles que eles não... Isso está em Coríntios e também está em Romanos capítulo 14. Ok? Também já aconteceu no passado. Isso continua também até agora. Esses extremistas também dizem assim, eles não comem, mas julgam os que comem. Ok? Aqueles que comem, outro lado, não comem, mas julgam os que não comem. E condenam os que não comem. Agora outro também, comem e não comem, mas vão condenando aqueles que não querem, que comem. E eles criam uma guerra entre eles. Eu sou vegetariano, sou melhor do que você. Aquele não é vegetariano também diz, não, eu sou melhor do que você. E cria divisão entre eles. Então, a dieta torna-se um quê? Um deuses para essas pessoas. E outro lado também, a sua dieta também se torna um quê? Um deus. E existe os equilibrados, o terceiro grupo. Eles não comem, são vegetarianos restritos, mas eles não obrigam outras pessoas a quê? A comer. Eles nutrem, eles buscam nutrição. Tudo que ele substitui, antes de tirar alguma coisa da sua dieta, ele procura outro alimento para substituir. Antes de deixar, ele procura para substituir a vitamina ou a proteína ou os sais minerais que ele vai tirar de forma natural. Estes são considerados equilibrados. Antes de tirar, ele segue os princípios que Deus estabeleceu. Segue os princípios da liberdade que está escrito em Romanos capítulo 14, onde Paulo fala para esses grupos,
que também existiam naquela época, naquela igreja, que estavam divididos. O equilíbrio, a liberdade de fé, a liberdade também da dieta. Então, nós não vamos fazer da dieta vegetariana como nosso Deus. Mas a orientação que Deus nos dá para nós hoje é que o alimento vegetariano é a melhor opção, mas de forma sábia. Porque o que nós comemos e bebemos constitui a nossa saúde física, mental e espiritual. E também indica a quem nós estamos a adorar. Quando nós comemos alimento, carne, automaticamente estamos a comer vitaminas em segunda mão. Alguém uma vez disse assim, acho que essa frase é conhecida para o mundo todo. Ele dizia assim, se os animais tivessem religião, Satanás e os demônios seriam o ser humano. O ser humano é que seria Satanás. O ser humano é que seria os demônios deles. Observa você mesmo como é que o ser humano maltrata os animais. Aquilo que Deus criou para o homem cuidar. Sabe para fazer o quê? Para saciar a sede daquele que tem fome e sede de alimento, carne. Se você não tem compaixão, a Bíblia de Isaías capítulo 64, versos 6. 64, vamos ouvir, é 66, vamos confirmar, para que não seja para que não haja erro. Isaías, porque tem dois que é, não, esse é de imundo. Isaías 64 é imundo, é 66 versos 17. É impressionante a memória fotográfica que você tem, Gabriel, para decorar os textos, viu? Lá, Isaías Ei. 66. Por favor. 66, 17. Os que santificam e se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Forte. Aí dizem assim, não, o porco é um alimento que nós queremos, as outras carnes também, dos animais impuros, nós devemos comer. Não. Onde é que está escrito que não se deve comer? Mas nós acabamos de ver agora mesmo, Isaías falar para o povo de Israel, e não somente para o povo de Israel, também para nós, porque contextualizando é para nós também. Muitos assim dizem assim, o Antigo Testamento não vale, mas quando fala-se de dízimo, eles vão buscar o Antigo Testamento, porque no Novo Testamento não tem nenhum texto que fala de dízimo. Estamos a perceber? Mas quando é questão de princípio, tanto de saúde como o princípio da adoração a Deus, dizem não, o Antigo Testamento é para o povo judeu. Mas também quando se fala de dízimo e oferta, só está no Antigo Testamento, não está no Novo Testamento. Mas para ele é válido. Aquilo é válido. O Antigo Testamento, para aquele contexto, é válido para fazer o quê? Para persuadir o povo. Mas para dizer a verdade ao povo, não aceitam. Já viste esse texto? Isaías 66, verso 17. Diz assim, se você consome porco, se você consome o alimento que Deus proibiu, o que ele está a falar? Seremos quê? Serão destruídos. Mas uma novidade. Por quê? Porque você está a destruir o alimento, o corpo que é o templo do Espírito Santo. O porco é um animal que foi criado para ser limpador público. Observa que a vida do porco é ser limpador público. Até as fezes dos animais semelhantes ele limpa. Estamos a perceber? Ele é um animal. Pode pesquisem mesmo para vocês. Para quem não eu a falar, vão no Google, pesquisem o que o porco faz. O que a carne de porco faz para nosso organismo. E todo aquele tipo de animais que Deus proibiu faz no nosso organismo. E aquilo que Deus também fez faz no nosso organismo. Todos eles são veneno. Fazem 70, ok? Isso para nós. Fazem 70
horas no nosso organismo. Faz mais de 3 dias ou mais horas. Estamos a perceber? Enquanto o alimento natural faz 5 a 6 horas o máximo. O alimento carne faz mais de 3 dias no nosso organismo. E apodrecendo, o que é que vai criar? Doença dentro do nosso organismo. Por isso que o organismo do ser humano tornou-se sepultura dos animais. Ou não sabiam disso? O animal, quando o teu cão morre, onde você leva o cão? Você leva o teu cão, cava um buraco e sepulta o teu animal, que é o teu cão. Ou não? O gatinho, aquele gatinho de casa, quando fica doente, nós ficamos também tristes, aquele cão de casa, que é amigo, quando morre, nós desenterramos. É um animal. Mas agora, quando um animal, pegamos um boi, matamos, vamos ouvir o que a Bíblia mesmo fala, diz assim, o que mata um boi é semelhante àquele que mata uma pessoa, tá? Vamos ouvir. É Isaías, eu sei que está em Isaías, que o que mata um boi é como se fosse aquele que mata um homem. Eu achei aqui, Gabriel. Amém. Vou ler, está em Isaías 66, está no mesmo capítulo, só que no verso 3. Mas aquele que É isso. Mas aquele que sacrifica um boi é como quem mata um homem. Aquele que sacrifica um cordeiro é como quem quebra o pescoço de um cachorro. Aquele que faz oferta de cereal é como quem apresenta sangue de porco. E aquele que queima incenso memorial é como quem adora um ídolo. Eles escolheram seus caminhos e suas almas têm prazer em suas práticas detestáveis. Amém. Você tem amor ao teu animal, que é o cão, o cachorro, por ser teu amigo de casa. Quando morre, você vai enterrar. Ele está falando assim, o que mata um boi é como se fosse aquele que está matando aquele teu cachorrinho de casa. É isso que ele está falando. E o que mata um cachorrinho tem o mesmo espírito de matar um animal. O que mata um cordeiro, é isso que está a falar. Se é o que está a falar, é a Bíblia que está a falar. É Deus que está a falar para nós. Então nós nos tornamos também assassinos dos animais. Então aquele homem que o homem disse, dizendo que se os animais tivessem religião, o ser humano seria Satanás. É uma realidade, nós nos tornamos Satanás diante dos animais. Por isso alguns animais fogem a algumas pessoas. Você vê aqueles animais, os cães da rua, começam a fugir algumas pessoas, porque eles pensam que todos os animais, acham que todos os animais, todas as pessoas são semelhantes àquele que o maltratou. Estamos a perceber? Então aqui nós estamos a ler a Bíblia. A Bíblia é bem claro para nós. A melhor forma de viver é sermos vegetarianos. Essa é a melhor forma. Mas também Deus não toma em conta o nosso tempo de ignorância. Vamos então Atos capítulo 17, versos 30. Eu gosto desse capítulo. E também capítulo 14 de Romanos. Eu amo esse capítulo da liberdade. Atos 17, 30. 30, né? Ok. Aqui. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Amém. Louvado seja o nome de Deus. Tiago capítulo 4, verso 17. Ok. Tiago 4, verso 17. Tiago 4, 17. Aqui. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Amém. Nós acabamos de ver. Deus não toma em conta o nosso tempo de ignorância. Não se sinta culpado se não sabias isso. Ou se sabia, ignorava. Não, Deus não toma em conta disso. Mas Ele nos chama. Filho, dá-me a sua mão e eu vou te ajudar com o teu apetite. Eu vou te ajudar a ter o domínio do teu apetite.
Quando o teu apetite clamar pela carne, eu vou te dar força para resistir. E vou te dar oportunidade para você comprar o alimento que você quer. E vou te dar conhecimento. Então, nosso Deus não toma em conta. Não, Gabriel, o que é que tenho que fazer? Eu quero ser vegetariano, o que é que tenho que fazer? Não é simples. Procura um nutricionista. Mas eu te aconselho um nutricionista vegetariano. Esse é melhor. Se você quer ser vegetariano, procura um nutricionista vegetariano, ok? Especialista, aquele que estudou mesmo a nutrição e é vegetariano, então vai a ele. Se você for para um nutricionista carnívoro, é claro o que ele vai te falar. Não deixa de comer carne, porque a carne tem vitamina B que a natureza não pode dar. Isso que é o argumento que ele vai utilizar para convencer você. Então procura um nutricionista vegetariano, que também estudou na mesma escola que aquele estudou. E ele vai te dizer aquilo que você deve comer. Essa é a orientação que eu deixo. Mas não se esqueça das outras leis da saúde. O exercício físico, o ar puro, a luz solar, estamos a falar aquele ao pôr do sol, como este das 16, 17, e aquele do nascer do sol. Sunshine and sunrise. Ok? Sunset. É para esse tipo de quê? Para pôr do sol e nascer do sol. Esse tipo de sol é muito bom. Água pura, ar puro, alimentação. Isso que nós estamos a falar também, alimentação, também faz parte. Ele chama-se nutrição. Chama-se nutrição. Alimento apropriado. Que tipo de alimento? Vegetariano. E confiança no poder de quem? De Deus, em primeira instância. Você pode ser vegetariano, se você não é amigo de Deus, não vale nada. Aquilo simplesmente vai servir como questão de saúde, mais nada. Então, em primeiro lugar, confiança no poder divino. Faça exercício físico. A tua insônia vai passar. Ok? Se tens insônia. E se você tem um problema de não apanhar sono, ou de ter sonhos não bons durante a noite, mude a tua dieta. Comece a comer cedo. Em vez de comer às 20, às 19, comece a comer às 17. 3 horas antes de você dormir. Coma 3 horas antes de você dormir. Verás a mudança. Assim mesmo, o teu cérebro vai dormir descansado. E você também vai descansar. Você vai te despertar simplesmente, já está de manhã. Assim mesmo. Que Deus nos abençoe. Seja essa feita a vontade de nosso Pai. Vamos orar. Que Deus nos continue a nos abençoar. Senhor Jeová, nosso Deus, nosso Pai, na verdade nós não somos especialistas na saúde, por isso não falamos mais do que nos convém, mas se fosse especialista na área, nós deveríamos falar, mas por favor, trabalhe nos corações de todos que estão a ouvir a palavra, para que busquem especialistas na área, para que glorifiquem o teu nome, através do que nós comemos e bebemos. Porque o que nós comemos e bebemos, aprendemos que faz parte da adoração. Para te adorarmos em espírito e em verdade, nós precisamos, afinal, também conservar o nosso corpo como um templo do Espírito Santo. E se nós não comermos exatamente como Deus quer, seremos templo dos demônios, habitação dos espíritos imundos. Isso é uma realidade. Então nos ajude, através do seu Santo Espírito, nos ajude, nos abençoe também a termos o que comer diariamente. Abençoe-nos também a termos um emprego que nos capacite a comprarmos o alimento natural, conforme a tua promessa. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade. Amém. 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 Deus seja louvado. Glória a Deus aí por esse estudo aí maravilhoso. Realmente esse assunto de saúde aí, ele é bem impactante, né? E atualmente tem ganhado muitas notícias, muitas pessoas estão começando a cuidar mais da saúde, né? Mas tem uma saúde que Deus deixou para nós, né? Na Exato. Bíblia, como o Gabriel trouxe para nós aqui. De Gênesis a Apocalipse a gente vê. Sim? É só para dizer que, enquanto estava naquela dieta, eu não sabia que ia ir ao hospital. Eu não sabia que significa ir ao hospital. Porque eles me ensinaram que a minha comida, a minha bebida, o que houve que
E o que vejo é o meu remédio. A minha comida deve servir como meu remédio. Eu não precisava do hospital. Me falava, você não precisa do hospital. Você precisa de boa comida. É só isso. Amém. Comer, Uau. comer a tempo, no momento certo e na hora certa. Era mesmo assim. Eles eram tão restritos. Se é 5 horas, mesmo 5 horas, depois de 5 horas, eles te tocam. É hora de você ir comer. Não importa onde você está, é hora de você ir comer. Quando chegava, assim mesmo, e fazia exercício físico, leia o livro, vai encontrar essa experiência lá, de forma mais profunda. Obrigado. Exato, Amém. exato. Uau. O livro do Gabriel ele está com muitas informações aí para o pessoal, muitas novidades aí. E para aqueles que tiveram acesso ao livro, gostaram bastante, nós estamos recebendo alguns feedbacks, né? E para aqueles que ainda não tiveram ainda, leiam o livro, comprem ele, porque é um livro muito, muito interessante. Sim, e o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá bom? Mas eu queria só falar uma coisinha. Aqui no canal, nós trouxemos uma série de estudo de um dos livros que o Gabriel citou aqui nesse estudo, que é o Conselho sobre o Regime Alimentar. E a cada capítulo, nós trouxemos um profissional da área E falando sobre o capítulo abordado. Então, lá tem um capítulo que fala só sobre proteínas, as carnes, tem um capítulo que fala sobre os extremos no regime alimentar. Tem um capítulo que fala leite, ovos, sobre bebidas. a espiritualidade com a alimentação. Então, assim, sobremesas. E tem que falar que sempre ao final de cada um deles teve várias perguntas que foram respondidas ao vivo. Pelo profissional ali. Isso. Então, nós vamos deixar o link aqui também para depois, se você quiser, busca lá dentro da playlist qual capítulo que você quer assistir, mas você também pode acompanhar tudo, porque lá vai falar dos 8 remédios naturais e mais especificamente da alimentação, como foi comentado aqui hoje. Exatamente. Para você que quer ter mais conhecimento, assista essa playlist e que o Senhor abençoe você mais uma vez. E não esqueça, a palavra de Deus, a verdade vos libertará. Amém. Então, preencham aí o formulário que nós deixamos aqui no comentário fixado e na descrição do vídeo. Vai ser muito importante. Aqueles que preencherem do estudo 1 até o estudo final, terá um presente aqui do canal Adriana Maia. Exatamente. Então, que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo estudo aqui do Gabriel, tá bom? Até mais, Até mais. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.